Paz do Senhor para os irmãos. O coração da gente fica um pouquinho ansioso, né? Estar numa igreja diferente. Mas o Senhor tem trabalhado isso nas nossas vidas há bem tempo, né? E graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Está comigo, está com você, né? E Ele que nos capacita, Ele que nos levanta para estarmos realizando aquilo que Ele nos chamou. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração. Primeiramente, nós vamos ler somente um versículo. João, capítulo 10. Somente o versículo 10. A Alice carregou meu copinho de água, né? Oi? Vamos ler, irmãos. Vamos todos ler o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu não quero falar do ladrão nessa noite, né? Mas eu vou falar deste que trouxe e que tem, né, trazido vida, tem desejado a cada dia trazer vida com abundância para cada um de nós. Amém? E quando nós falamos em abundância, nós não estamos referindo apenas questões materiais, né? Mas questões também espirituais, questões emocionais, porque a vida abundante, ela está ligada a 3 áreas, eu acredito, a qual nós vamos falar nesta noite, né? Ela envolve o espírito, a alma e o corpo. Amém? Vocês acreditam nisso? Essa vida que Jesus veio para dar a cada um de nós, ela envolve essas 3 áreas: o espírito, a alma e o corpo. E nós bem sabemos, né, que pela palavra do Senhor, nós somos espírito, né? Nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo, não é verdade? Nós somos ser triuno. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito, assim também nós somos feitos de Espírito, né? E a parte mais importante, e a parte que vai para toda a eternidade é o nosso Espírito. Mas nós também temos que ver, né, e valorizar, e ter o cuidado com a nossa alma, e também com o nosso corpo, não é verdade? Porque afinal de contas, né, o Senhor tem nos dado vida para que nós possamos saber administrar. Eu e você, né, Deus nos colocou nessa terra, Deus te chamou, e Deus deu a mim e a você a responsabilidade de cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E a primeira parte que eu vou estar falando aqui nesta noite, né, que o Senhor esteve assim falando ao meu coração, e essa primeira parte também está ligada, né, ultimamente comigo, com relação à questão do corpo, como antes eu ainda não havia tido esse cuidado, né? Não sei se os irmãos com certeza já observaram, né, eu já perdi alguns quilos. Isso porque, né, eu estou procurando melhorar a saúde, procurando melhorar uma área da minha saúde, para que eu tenha vida com abundância na minha saúde, para que eu tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade, porque o meu desejo é de envelhecer com saúde na casa do Senhor, na presença do Senhor,
O meu desejo é de poder alcançar o tempo que o Senhor determinou para mim, fazendo aquilo que Deus me chamou, mas com saúde. Amém? E Deus quer isso para mim e para você. Deus tem isso para mim e para você. Amém? Uma vida de saúde, uma vida de qualidade. Mas para que nós venhamos usufruir dessa saúde e dessa qualidade, nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque, afinal de contas, como já disse, nós somos responsáveis, pelo cuidado daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E começando pelo corpo, não apenas da questão de aparência, o cuidado com a aparência, que é importante, que nós temos que ter, afinal de contas, nós somos filhos de Deus, e nós precisamos cuidar da nossa aparência, nós precisamos procurar estar nos apresentando, e nos sentindo bem conosco mesmo, Isso é algo que Deus aprecia também, e Deus fez cada um de uma maneira, e nós precisamos atentar para isso. Então, nós precisamos olhar nesta noite para a questão do corpo, A Bíblia fala que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus, Nós somos morada. Não sabeis, que o vosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, que habita em vós e que não sois de vós mesmos. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. A palavra do Senhor diz isso para nós. Então, irmãos, é importante, eu creio que alguns ajustes ainda precisam ser feitos. Eu ainda preciso de alguns ajustes na questão do cuidado da alimentação. E eu tenho procurado entender um pouco mais a respeito daquilo que eu necessito para uma melhor qualidade de vida. E hoje nós sabemos, irmãos, que tem havido, já tem um bem tempo, um despertar das pessoas, com relação ao cuidado do corpo. É verdade que existem pessoas, que querem usar do corpo como sensualidade. Mas não é não é este o pensamento de Deus para nós. Deus nos deu o corpo, para que nós venhamos estar, ali manifestando a sua glória, manifestando o seu poder. E nós precisamos cuidar deste corpo. E para cuidar deste corpo, e para que nós venhamos ter essa vida, de bênção. Nós sabemos que nós estamos no mundo, que nós estamos sujeitos a enfermidades, Mas nós sabemos também que nós, muitas das vezes, nós estamos adoecendo, porque não estamos sabendo cuidar do nosso corpo. Muitas das vezes nós oramos pedindo a Deus saúde, mas nós descuidamos daquilo que tem chegado até nós. A questão da alimentação é algo tão importante que, desde o Jardim do Éden, a questão de alimentação, foi algo assim que o diabo usou para tentar a Eva, na área da comida. E quando nós vemos várias passagens da Bíblia, nós vemos ali Esaú, como essa parte ela é importante, como nós somos muitas das vezes voltados, para saciar, o nosso apetite dos olhos, E Esaú, ali naquele momento, vendeu o seu direito de progenitura, o quê? Por causa de comida. Nós sabemos que o povo, ali no deserto, o povo do Senhor, desejou voltar atrás, o quê? Por causa de comida. Então, essa questão de alimentação é algo que, às vezes, não é nada fácil. Não é fácil você ter uma vida disciplinada. Não é fácil você buscar, uma vida da qual o Senhor deseja para nós na questão, da alimentação. Mas se eu e você queremos ainda viver neste corpo, queremos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou, nós precisamos atentar para esta área.
porque as pessoas, né, lá fora têm, né, ainda que muitas das vezes buscado uma melhoria, né, do seu corpo, para muitas das vezes demonstrar para uma melhor aparência. Mas nós sabemos que não é só a aparência que melhora, né, com uma boa alimentação, com atividades físicas, mas também a nossa saúde, ela ganha, né? E nós podemos estar assim, através desse cuidado, tendo, né, essa vida abençoada, né, de poder estar aqui nessa terra, vivendo bem. Você está entendendo isso que nós estamos falando? Se as pessoas do mundo, muitas das vezes, têm descoberto a importância de cuidar do corpo, nós, muito mais cristãos, precisamos estar cuidando do corpo. Porque, né, nós precisamos estar vivendo isto que o Senhor tem para a nossa vida. E isso é um assunto espiritual também, né? Às vezes nós temos a tendência de achar que somente o espírito que é importante. Mas, se fosse só importante, Deus não nos daria um corpo. Deus não nos faria de carne, né? E se Deus assim fez, né, Deus assim também quer que nós venhamos nos cuidar, amém? Ter zelo, né? E isso, como nós dissemos, é um assunto espiritual também. E é preciso que a igreja atente para isso, porque hoje nós vemos quantas enfermidades que têm assolado a terra. Quantas enfermidades que têm assolado o povo de Deus. E muitas das vezes nós ficamos questionando a Deus. Meu Deus, por que fulano está doente? Fulano era uma pessoa cheia de fé. Fulano era isso e aquilo e morreu disso. Né? Nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus soberano. Que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas não podemos levar tudo, né, na questão do fatalismo, né, de achar que Deus, que tinha que acontecer, vai acontecer. Não é dessa forma. Eu não penso dessa forma. Porque se nós mudarmos os nossos hábitos em todas as nossas áreas, nós vamos ver progresso e nós vamos ver que isso faz bem para a nossa vida, amém? O que o Senhor quer de nós, irmãos, são mudanças, né? Eu não estou aqui querendo te convencer a fazer algo que eu agora me propus a fazer. E por que eu me atentei para isso? Porque veio, né, um problema de saúde a qual eu estou, né, querendo solucionar. Mas você que está aqui, que, né, é jovem e desfruta de uma boa saúde, né, você venha estar atento para essa questão. Porque o Senhor, Ele se alegra com a alegria do seu povo. E a alegria, né, a saúde, ela é um dos motivos que traz alegria para o nosso coração. Porque quem está enfermo, né, muitas das vezes, ele não consegue sentir essa alegria. Mas aquele que desfruta de uma saúde boa, aquele que, né, pode levantar, pode caminhar, pode trabalhar, esse sim, né, consegue se alegrar com mais facilidade, consegue ainda ser mais grato. Então, e Deus quer isso para a nossa vida. E nós precisamos estar atentando para isso, porque, né, nós não podemos pensar, né, nós temos que analisar, né, as coisas da maneira como Deus vê. E Deus tem nesta noite, através da minha vida, né, procurado alertar você para estar atento àquilo que você tem ingerido. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas das coisas que nós temos, né, que tem feito parte da nossa mesa, que tem feito parte da nossa alimentação. E eu não vou dizer que é ruim, não. É muito bom você comer. É muito gostoso você poder comer aquilo que você quer. É muito gostoso você, né, sentir desejo de comer algo e você comer. Não tem nada melhor que isso, né? Eu mesmo sei disso, você também sabe. Mas nós precisamos o quê? Estar tendo cuidado, porque muitas das coisas que nós hoje estamos trazendo para o nosso corpo são venenos. Você sabe muito bem disso.
Você sabe disso, eu e você sabemos disso. Mas na hora, né, que nós sentamos na mesa, na hora que nós vamos num restaurante, nós não queremos saber disso, né? Afinal, muitas das vezes somos jovens e não queremos pensar no amanhã. Mas eu estou aqui, né? E você também, que talvez ainda já tenha, por causa de um problema de saúde, tem sido privado de algum tipo de alimentação. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Como é importante você cuidar do seu corpo. Como é importante nós buscarmos uma saúde adequada para a nossa vida. Porque dessa forma, o Senhor ainda fará muito mais através de nós. Amém? Dessa forma, o Senhor poderá usar ainda muito mais as nossas vidas. Nós poderemos, né, com uma saúde, né, adequada, nós temos força, nós temos vigor, nós temos ânimo, nós temos disposição para trabalhar. Quantos hoje, na casa do Senhor, pessoas já idosas, que até mesmo têm vontade de fazer a obra de Deus, mas que por alguma debilidade se encontram, né, impotentes, e às vezes, né, sentem no seu coração a tristeza. Por quê? Porque o seu corpo mais não obedece aquilo que o seu coração deseja. E o Senhor, Ele deseja para nós uma vida de saúde, amém? Talvez você pense assim, eu confesso para os irmãos, né? Eu falei, Senhor, eu não vou falar sobre isso, né? Mas eu tenho certeza que essas palavras que o Senhor colocou no meu coração vêm dEle, né? Na minha casa eu tenho um caderno de pregações. E eu falei, Senhor, tem tanta pregação aqui. Ontem eu estava até tarde, né? Não posso falar nenhuma delas não. E o Senhor, né, falou, não, é isso aqui mesmo que você vai falar, né? Você está vivendo isso e nada melhor do que você poder falar de algo que você tem vivido, né? Você procurar estar, né, cuidando do seu corpo. E nós vamos falar da nossa alma e do nosso espírito também. Mas nesta hora, né, eu quero me deter nessa parte. Porque você que tem um automóvel, você que tem, né, a sua casa própria, você que tem o seu bem, nós sabemos muito bem que a manutenção de todas as coisas é algo importante para nós termos aquilo, né, por um bom período, não é? Um carro, para que funcione adequadamente, o que precisa? Você levar, estar fazendo manutenção constantemente, não é verdade? Na sua casa, quando as coisas começam, né, a dar algum problema, se você vai deixando para lá, se você vai falando, não, depois eu conserto, depois eu ajeito, né? Às vezes é um probleminha, e você só vai deixando, e aquilo vai se acumulando, e na hora que você vê, né, o seu gasto, o seu dano vai ser muito maior. Então é importante nós estarmos atentos às pequenas coisas, aos pequenos sinais que muitas das vezes Deus tem nos dado para que nós venhamos estar atentos e tomar cuidado, porque a vontade de Deus é que eu e você vivamos bem. Amém? A vontade de Deus é que eu e você venhamos desfrutar de saúde. E nós sabemos muito bem, né? Nós que antigamente os alimentos eram diferentes, né? Hoje em dia se fala, mas na época de Jesus as pessoas comiam pão. Mas se você começar a estudar, você vai ver que houve uma mudança muito grande, né? Na questão alimentar. E que o alimento de hoje não é mais como antigamente, né? Nós sabemos que existem toxinas, existem impurezas, existem, né, alimentos industrializados, alimentos cheios de compostos químicos que danificam o nosso corpo, né? E nós precisamos estar cuidando disso, para que nós precisamos estar prevenindo a nossa vida das enfermidades. E muita coisa pode ser evitada, amém? Muita coisa pode ser evitada. Nem tudo aquilo que vem até nós, né, é porque é propósito de Deus. Muitas das vezes, né, nós vivemos uma vida desregrada, ou por falta de conhecimento, ou por falta de cuidado, né? E muitas das vezes a enfermidade vem e nós ficamos questionando por quê.
Mas nesta noite, o Senhor está querendo que eu e você venhamos a aprender a escolher o melhor, a escolher aquilo que é bom para o nosso corpo, amém? Aquilo que é bom, que vai trazer saúde para o nosso corpo, para que nós venhamos viver uma vida, né, de qualidade na presença do Senhor. E quando nós falamos dessa questão, irmãos, eu não estou falando somente daqueles que são mais gordinhos, ou que são mais magrinhos, né? Porque, de acordo com os estudos, né, existem pessoas que são magrinhas, mas estão bem nutridas, e aqueles que são mais cheinhos, mas que estão desnutridos. Isso varia muito. Mas nós estamos falando, né, nesta noite, desta área tão importante para a nossa vida, né? E Deus está falando comigo e com você nesta noite. Atente para essa área, valorize esta área. Talvez você possa achar, mas, né, isso não tem importância, né? Falar isso na casa de Deus é importante, porque Deus nos fez espírito, alma e corpo, amém? E se Ele nos fez desta forma, é porque é importante. E nós precisamos dar importância a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que, né, quando nós nos deparamos com certas situações, quando problemas de enfermidades vêm, o que é preciso que nós venhamos fazer? Muitas das vezes, né, procurar um nutricionista, procurar o quê? Uma orientação de um profissional para que venha nos ajudar a estar tendo uma vida de equilíbrio. E uma das coisas que nós precisamos fazer muitas das vezes, né, é desintoxicação do nosso organismo, né? As pessoas que estão para fazer uma mudança alimentar, você sabe muito bem disso, que começa com a desintoxicação. E eu, né, estudando sobre essas coisas, eu trouxe isso para a minha vida, né? Porque assim como o nosso corpo, ele precisa muitas das vezes, né, passar por esse detox, passar por essa limpeza, para que o quê? Para que nós venhamos estar livres das enfermidades. Nós sabemos, né, que o nosso corpo, Deus ele fez o corpo perfeito. Deus ele nos fez de uma forma perfeita. Nós temos, né, órgãos no nosso corpo que ele próprio, né, faz esse detox, essa limpeza. Mas por conta, né, do acúmulo de toxinas, de impureza que nós temos ingerido diariamente na nossa vida, faz-se necessário um tratamento, né, mais importante, um tratamento mais ali severo com a nossa saúde. Porque muitas das vezes o nosso corpo está sobrecarregado de tanta coisa suja que tem entrado nele. E talvez você esteja ouvindo isso e você já esteja sabendo aquilo que nós já vamos falar sobre a alma. Porque também está ligado à alma. Porque nós somos uma alma. E quantas das vezes, irmãos, impurezas têm entrado no nosso coração, na nossa mente, que também precisam passar por uma limpeza. E Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para nós, né, que Ele deseja nos limpar. Deus quer que nós venhamos ter o cuidado de limpar o nosso corpo, para que tenhamos uma saúde que glorifique a Ele. Mas Deus quer também limpar a nossa alma. E muitas das vezes, irmãos, mesmo estando na casa do Senhor, a nossa alma pode estar contaminada. A nossa alma pode estar impura. A nossa alma pode estar necessitada de uma faxina. E é isso que Deus quer operar no nosso coração. Porque nós sabemos, irmãos, né, quantas situações que nós temos visto no nosso dia a dia, envolvendo situações relacionadas a sentimentos, a emoções. E nós sabemos que essa área é uma área que tem sido afetada de uma forma grandiosa. Né? Quando um coração é atingido, quando a nossa mente, a nossa alma é atingida, quando feridas emocionais, né, vêm até nós,
Isso traz muitos prejuízos para nós cristãos. E Deus quer nos libertar. Deus tem uma vida plena para nós, no corpo, na alma. E nós precisamos buscar isso. Talvez essa vida plena, você pense assim, aqui nessa terra não tem como. Mas se você crê, você pode, Você pode fazer disso um alvo para a sua vida, porque os homens e mulheres de Deus que criam alcançaram um nível maior na presença de Deus no seu espírito, e é possível que eu e você também venhamos alcançar um nível maior na presença do Senhor, amém? Um nível de plenitude, um nível de satisfação, um nível de liberdade. E muitas das vezes nós estamos aqui na casa do Senhor sentados, mas a nossa alma está presa por sentimentos, por situações. Tem até uma canção, que diz assim: eu preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. E é dessa forma, irmão. Talvez não está cheia, mas talvez essa única coisa que a sua alma, absorveu, que o seu coração está guardando, está fazendo mal para a sua vida. E nesta noite o Senhor está nos chamando a fazer uma limpeza, a colocar para fora, a colocar diante de Deus este sentimento. Isso que está guardado, isso que um dia foi gerado, talvez até mesmo na casa do Senhor, talvez com um irmão, Nós sabemos que a questões de relacionamento é algo sério, é algo, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque não é fácil você se relacionar uns com os outros. O relacionamento é algo dificílimo. Nós somos difíceis e por isso muitas das vezes nós temos dificuldade em relacionarmos uns com os outros, e muitas das vezes, sempre nós vamos lidar com situações que nós somos atingidos, que nós somos afetados, que nós somos magoados, que nós ficamos ressentidos, e se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, a nossa vida não vai alcançar a plenitude que Ele tem. Nós ficaremos paralisados espiritualmente. E hoje na casa do Senhor, muitos estão paralisados. Por quê? Porque os seus corações estão contaminados e eles não têm conseguido fazer essa limpeza que o Senhor deseja fazer no nosso coração. Talvez seja na casa do Senhor, talvez seja na sua própria casa. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma certa pessoa, cristã, e eu me deparei com uma situação, eu não sabia, essa pessoa não conversa, essa pessoa tem outro irmão crente, a pessoa não conversa com esse irmão, crente não conversando com o irmão, na própria família. Porque, com certeza, questões relacionadas, questão relacionais, isso não pode acontecer. E isso acontece muito na casa do Senhor. Talvez, até mesmo, aqui com pastores. Quantas vezes, pessoas se ofendem com os próprios pastores, A gente vê muito isso. A gente cria expectativa com os nossos líderes, a gente se espelha em nossos líderes, a gente espera dos nossos líderes, mas irmãos, uma coisa é certa, todos nós somos falhos, o erro está em nós de criarmos expectativa no homem, Porque todos nós, uma hora, nós vamos falhar. Todos nós, uma hora, nós vamos, estar frustrando alguém, decepcionando alguém. Da mesma forma que você se sente frustrado, alguém pode se frustrar com você em algum momento. Então, nós precisamos entender que nós, somos de barro e a nossa estrutura é dessa forma, mas existe um Deus no céu que trabalha no coração daquele que busca Ele e que é poderoso para tirar todo sentimento de ofensa, todo sentimento de mágoa, tudo aquilo, que vem contrário à nossa vida e que muitas das vezes tem roubado a nossa fé, tem roubado a nossa alegria.
né? Tem roubado o nosso desejo de estar na casa de Deus. E Deus quer mudar essa história nesta noite. Deus quer tirar isso da nossa vida. Deus quer que nós venhamos limpar isso do nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos chamando para uma limpeza. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer fazer isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Pessoas hoje, né, com depressão. Quantas você conhece? Talvez você mesmo está aqui, está sendo atingida por esse sentimento de depressão, por esse espírito de depressão. Né? Nós sabemos que a palavra do Senhor fala o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor, Ele está aqui, Ele está conosco para trazer alívio de toda a sobrecarga, de tudo aquilo que tem vindo sobre as nossas vidas. E o Senhor não só, Ele pode fazer isso conosco, mas nós também podemos contar com profissionais, nós também podemos contar com medicamentos, com tratamentos. Mas tudo isso, irmãos, né, nós precisamos ter cuidado, né, para cuidar da nossa alma. Cuidar do nosso corpo, né? Quantas das vezes nós estamos cheios de tanta coisa. Eu estava um dia desse, né? Até comentando com a Kátia, que está aqui, a respeito de fazer uma limpeza. E foi essas coisas que foi me dando essa mensagem no meu celular. Né? Meu celular não estava funcionando como devia. E eu fui até ela, pedi orientação de como fazer. E aí, né, fui orientada. Por quê? Porque quando, irmãos, né, no caso o celular estava pesado e sobrecarregado. E nós também. Quando nós estamos dessa forma, nós não funcionamos da forma que deveríamos ser. Nós não realizamos aquilo que Deus nos predestinou para fazer e ser. Por quê? Porque nós estamos cheios, acumulados, nós estamos o quê? Cheios de coisas, nós estamos pesados, e isso tem nos impedido de realizar e de chegar, né, a alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, né? E nós precisamos estar o quê? Tendo cuidado, né? Nós sabemos que temos que ter cuidado e limpar o nosso coração, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Para quê? Para que a nossa vida esteja sempre diante de Deus. Para que a nossa vida esteja limpa e possa fluir da forma como Deus quer. Né? Uma fonte. Nós somos uma fonte e nós precisamos estar, né, desbloqueados, nós precisamos estar limpos, nós somos um canal, o Senhor é a fonte, né, e para que a fonte, né, as águas de Deus venham jorrar sobre nós, né, os canais precisam estar limpos. Se os canais estiverem entupidos, se os canais estiverem sujos, a água não vai fluir, a água não vai jorrar, o Espírito Santo de Deus ficará impedido de agir através de nós. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser tiradas de nós, e Deus quer tirar a raiz de amargura, Deus quer tirar do nosso coração a dificuldade, a falta de perdão. A falta de perdão é algo que tem sido, né, algo muito sério na casa do Senhor, na vida dos filhos de Deus, na vida de pessoas, né? Pessoas que não cuidam da alma, elas adoecem o corpo. E quantas pessoas estão doentes porque a sua alma está adoecida, a sua alma está enferma, o seu coração está azedo, amargurado, porque não tem conseguido perdoar. Né? Perdoar muitas das vezes até a si mesmo, perdoar os outros, perdoar as ofensas, né? E nós precisamos nos livrar de tudo isso, né? Porque se nós não cuidarmos, o nosso coração pode se endurecer. E a palavra do Senhor, irmãos, ela tem algo muito importante para nós,
Que a Bíblia fala o quê? Que se nós não nos converterdes e não nos tornardes como criança, de maneira nenhuma nós vamos herdar o reino de Deus. Amém? Nós precisamos ter um coração, né, de acordo com a vontade de Deus, um coração ensinável. Nós temos que não ser criança. Deus não me chamou para ser criança na sua presença. A vontade de Deus é que eu e você venhamos crescer e amadurecer na fé, no conhecimento. Mas nós precisamos de ser como criança, no sentido de sermos pessoas humildes, sinceras, de sermos pessoas ensináveis, né? Nós sabemos muito bem que uma criança, ela é uma pessoa sincera. Uma criança é verdadeira, uma criança ela não consegue guardar ofensas, uma criança sabe perdoar. Quando um pai ou a mãe bate, quando o pai ou a mãe faz algo com uma criança, daqui a pouco a criança já não se lembra mais. E nós, né, o convite de Jesus para nós é que nós venhamos ser como criança, ou seja, temos um coração perdoador, temos um coração sensível à vontade de Deus para a nossa vida, temos um coração sincero. Este é o chamado de Deus para nossas vidas, ter um coração como criança. Fale isso nesta noite, ter um coração como criança. Isso, irmãos, é dessa forma que Deus quer a mim e a você. É dessa forma que nós vamos herdar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos deixar que Deus trate com o nosso coração. Precisamos ser pessoas tratáveis, pessoas cujo coração é quebrantado. Deus busca em nós um coração quebrantado, um coração endurecido. Ele não presta para nada, mas quando um coração do homem ele se endurece, muitas das vezes Deus usa de situações para quebrar. Mas aquele que ama o Senhor, ele não precisa se deixar quebrar. Ele mesmo se quebra diante do Senhor. E é dessa forma que Deus quer a minha vida e a sua vida. Uma vida de coração quebrantado na sua presença. Nós falhamos sim, nós erramos sim, nós vamos continuar errando sim, mas nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus a cada dia, não somente nos cultos, mas no nosso dia a dia, para que Ele venha nos dar esse coração como de criança, porque muitos têm perdido esse coração de criança e têm sido endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E muitas das vezes, irmãos, né, nós falamos de perdão. Hoje nós estamos aqui, ofertamos na casa do Senhor. E nós sabemos que Deus, Ele recebe as nossas ofertas. E por que eu devo perdoar? Porque eu também fui perdoado. Amém? Se você foi perdoado, né, nós também precisamos aprender a perdoar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem sido falada na casa dele. E nós precisamos, né, estar abrigando essa palavra no nosso coração e vivendo essa palavra no nosso coração. E nós aqui ofertamos, mas muito mais do que a oferta, o mais importante é o nosso coração, porque a palavra de Deus fala que se você ofertar, antes que você oferte, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você precisa consertar com ele, para que Deus receba a sua oferta. Olha como é importante, irmãos, né? Às vezes nós não pensamos, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. E muitas pessoas, né? E muitas das vezes nós estamos precisando de um alinhamento. Nós precisamos, né? Que Deus trabalhe em nós. Que Deus venha gerar em nós esse sentimento. Para que a paz do Senhor venha a ser, né? Algo verdadeiro na nossa vida. Para que a paz do Senhor venha estar realmente no nosso coração. Muitas das vezes nós dizemos a paz do Senhor, irmãos. Mas quantas das vezes, irmãos, nós somos o quê? Briguentos, estressados, mal-humorados. Não é verdade? Muitas das vezes nós somos dessa forma. Mas o Senhor,
Ele quer trabalhar em mim e você, a imagem dele. O Senhor quer que eu e você, né, sejamos transformados à sua imagem e semelhança. E Ele é poderoso para fazer isso. À medida que eu me entrego, à medida que eu me rendo ao Senhor, o Senhor vai trabalhando em mim e em você, amém? Então nós precisamos de nos livrar, né? Porque a falta de perdão, ela traz enfermidade. Mas quando nós liberamos, quando nós temos um coração livre, né, nós podemos receber a cura do Senhor, tanto no corpo quanto na alma. E nós podemos ser instrumento de bênção na vida das pessoas, amém? Uma pessoa, somente quem é livre é capaz de libertar, né? Quem é prisioneiro não tem como libertar o outro. E Deus quer nos fazer livres, livre, né, de algemas, livre das fortalezas, livre de cadeias. E só eu e você, irmãos, sabemos as áreas, né, que muitas das vezes tem nos feito cativo, tem nos feito prisioneiros, mas o Senhor está aqui para trabalhar nessas áreas na nossa vida, amém? O Senhor está aqui para fazer esta obra em nós, no dia a dia, né? Nós muitas das vezes, estamos, né, travados, nós muitas das vezes estamos, né, ali aprisionados a tantas coisas, mas o Senhor diz para mim e para você, né, que é tempo de nós nos libertarmos. E hoje pode ser um dia que você pode se libertar. Hoje pode ser um dia que você pode se ver livre desse sentimento, né, dessa situação. Hoje pode ser um dia que você pode olhar para você mesmo e o Espírito Santo te tocar e você pode consertar esta área da sua vida que precisa, né, de ser trabalhada, né? Porque nós, irmãos, precisamos ser o quê? Pedra de edificação e não pedra de tropeço, né? Eu tenho certeza que eu e você, né? E esta é a vontade de Deus, que nós sejamos pedra de edificação. Deus nos chamou para ser pedra de edificação. E quando eu não deixo Deus trabalhar na minha vida, quando eu resisto à voz do Espírito Santo, quando eu não dou ouvido à palavra do Senhor, eu estou correndo o risco de ser uma pedra de tropeço. Eu estou correndo o risco de fazer o meu irmão tropeçar por conta das minhas falhas, dos meus erros. Mas nós, irmãos, precisamos, né, ser como criança, que se nós falharmos, nós temos o que? A humildade, que é algo, né, tão importante na vida de um filho de Deus. O Senhor Jesus mesmo diz que Ele é humilde de coração. E nós precisamos ter essa humildade, né, de que quando nós falharmos, nós chegarmos até aquele que nós erramos e nós nos consertarmos. E muitas das vezes isso é muito difícil, porque nós somos o que? A nossa natureza é orgulhosa. Nós não queremos nos dobrar, nós não queremos descer, mas o nosso Jesus, Ele desceu. E nós precisamos aprender com Ele. Amém? A aprender a descer, porque muitas das vezes nós queremos crescer, mas para crescer, para que Deus venha nos exaltar, nós precisamos o quê? Descer, né? Jesus Cristo era Deus, e Ele desceu, Ele se humilhou, e nós também precisamos aprender, né, essa importante, né, característica que é a humildade, buscar essa humildade do Senhor, né, de estar ali. A palavra do Senhor é muito clara, que se você tem algo contra o seu irmão, você vai até a ele, né? Quantas vezes nós falhamos nesta área, quantas vezes nós absorvemos, né, tantos sentimentos negativos para com os outros, e ao invés de irmos até a pessoa que nos causou algum dano, nós preferimos o quê? Falar uns com os outros, falar pelas costas, e isso não é papel de um cristão. E quantas das vezes nós falhamos, né, porque não estamos tendo essa atitude. Nós vemos, né, que na vida profissional, há pouco tempo eu estava até meditando sobre isso, quando uma pessoa chama a atenção de outra, na frente dos outros, né, nós falamos que é o quê? É falta de ética,
né? Você chamar a atenção de um profissional na frente de outros, né? E muitas das vezes, quando você constrange alguém, né? Isso também é constado como um crime, né? Agora eu me esqueci o nome, mas tem um nome que se fala sobre constrangimento. Existe, né, nas leis. Eu estava pesquisando sobre isso. Então, na casa do Senhor não é diferente, irmãos, né? Nós precisamos ser humildes. E quantas das vezes nós não temos essa atitude no nosso coração? Nós não temos essa humildade de chegar até aquela pessoa e falar com ela abertamente, porque assim a palavra nos orienta. E muitas das vezes, o quê? Nós não temos sabedoria. Falamos muitas das vezes de qualquer maneira, falamos na presença de outros, e isso, né, tem causado muitos conflitos, isso tem trazido muitas situações contrárias, não só na casa do Senhor, né, mas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, e precisamos estar atentos para isso, amém? Precisamos ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa alma. Precisamos ter cuidado com o nosso espírito. Precisamos buscar do Senhor a cada dia uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vemos pela palavra do Senhor que José, que Davi, que Jesus Cristo, né, passaram por tantas situações, foram afligidos, né, foram ali injuriados, foram maltratados, foram traídos. E eles o quê? Venceram através do amor, através do perdão, através do Espírito Santo de Deus. E eles, né, esses homens, Davi, quantas vezes Davi foi ali, né, perseguido por Saul, mas porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem, né, que tinha um coração quebrantado. Davi era um homem que, mesmo sendo um pecador, ele reconhecia o seu pecado e ele ia diante de Deus confessar o seu pecado, derramar a sua alma para o Senhor. Por isso o Senhor o elevou, por isso o Senhor o promoveu. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos buscar posição, né, muitas das vezes de destaque numa sociedade, na casa do Senhor. Mas primeiro, se o Senhor tem isso para a minha vida e para a sua vida, Ele vai trabalhar, Ele vai testar o nosso coração. E Davi se achou íntegro, José se achou íntegro, Jesus Cristo, né, foi morto, foi ali maltratado, foi cuspido, foi ridicularizado, né, quantas situações, mas ele era o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos buscar esse enchimento para a nossa vida, porque quando nós estamos vazios de Deus, essas impurezas que eu citei aqui nesta noite, de falta de perdão, tudo isso tem o quê? Isso consegue prevalecer e vencer no nosso coração. Mas quando o nosso coração se enche da palavra, quando nós estamos, né, com o nosso coração voltado para Deus, quando nós estamos buscando esse preenchimento do Espírito, nós, né, conseguimos vencer as ofensas, nós conseguimos vencer qualquer situação contrária que vem para nos atingir, para nos parar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é clara para nós, né? Que nós precisamos é que, vamos abrir aqui em Efésios 5, 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então o Senhor quer que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. Como? Através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós vivemos, da nossa maneira de viver,
né? Com a minha maneira de viver, com a minha maneira de falar, eu me afasto de Deus ou eu me achego a Deus. Eu sou bênção, né? Na presença do Senhor. É através daquilo que sai da minha boca que eu me alimento, diz a palavra do Senhor. E quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós procuramos estar o quê? Falando da palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós vamos nos enchendo. E o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E tudo aquilo que é impureza, e tudo aquilo que não é da vontade de Deus, Ele não tem lugar na nossa vida, amém? Porque quando nós somos cheios, não tem espaço para outra coisa, a não ser a presença de Deus, amém? Uma vida vazia de Deus, ela é porta aberta, né? Para todas essas impurezas, para todos esses sentimentos ruins. Mas quando nós nos propomos a encher, tudo que é mal vai sair. Tudo que é ruim vai sair. Então vamos buscar nos encher da presença de Deus. Vamos procurar, né, sermos, né, da forma como o Senhor deseja na nossa vida. Eu gosto muito dessa palavra aqui, irmãos. E essa palavra, quando nós procuramos meditar nela e falar, né, constantemente, o Espírito Santo está sempre trazendo a nossa memória. Não sei se você conhece, assim, ou tem isso também, essa palavra como alvo para a sua vida. Vamos ver aqui em Efésios mesmo, 4:29. Essa palavra é muito importante. Toda a palavra é importante, na verdade. Mas olha como nós precisamos ter cuidado, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Olha como é importante, irmãos. Não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que for boa para a edificação. Irmãos, se nós temos essa palavra, esse versículo na nossa vida, nós vamos ver que, né, esse versículo aqui é importantíssimo. Porque se nós temos ele, o Espírito Santo vai nos cobrar, né? Olha que interessante que fala aqui, palavra que for para a edificação. Né? Como nós temos usado a nossa boca, nossos lábios, conforme a necessidade. Será que nós temos falado palavras conforme a necessidade? Quantas vezes nós falamos palavras desnecessárias? Palavras que não têm importância, que não vão trazer benefício nenhum. E quantas das vezes, irmãos, não sei você, que às vezes você fala determinada coisa, mas daqui a pouco o Espírito Santo de Deus te toca e você sente, eu não deveria ter falado tal coisa, né? E quando isso acontece, isso é muito bom, é sinal de que a sua vida ainda, né? Você ainda está sendo sensível à voz de Deus, você ainda está em comunhão com o Espírito Santo, porque quantos, né, de nós, quantos cristãos hoje, não somente têm entristecido o Espírito Santo, mas têm apagado o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas a vontade de Deus para mim e para você, que nós não venhamos apagar o Espírito, ou seja, silenciar o Espírito. Como eu silencio o Espírito? Quando o Espírito Santo fala comigo, através da palavra, e eu não dou ouvido, e ele vai falando, e ele vai tocando, e eu vou negligenciando, e eu vou o quê? Deixando de atentar para a palavra. Daqui a pouco, a voz dele vai se tornando cada vez mais distante. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco de perto. O Senhor quer que nós venhamos ter ouvidos para ouvir a sua voz. Para que a palavra de Deus venha se, né, realizar na nossa vida. Para que a vontade de Deus venha se realizar na nossa vida. Né? E essa é a palavra que eu deixo nessa noite. Eu sei que muitos, né, às vezes vão na casa do Senhor e querem uma palavra de vitória, e querem uma palavra, né, que vai realmente trazer ânimo para a sua alma. Mas, irmãos, quando você cuida do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, quando você procura viver uma vida plena, isso é muito mais do que bênção.
Isso é muito mais do que uma vitória que você pode ter. Isso é uma vida, né, de constância na presença do Senhor. E é isso que Deus está me chamando e te chamando para viver. Uma vida o quê? De intimidade com Ele. Uma vida, né, onde Ele tenha liberdade de falar conosco e nós podemos ouvir a sua voz. Onde nós possamos verdadeiramente, né, sermos amigos do Senhor Jesus. Amém? Esta é a vontade de Deus, de sermos amigos do Senhor, né? E eu deixo essa palavra para os irmãos e eu agradeço a oportunidade nessa noite. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, pastor Esther. Obrigado pelo carinho. Pastor Esther é um ajudante fiel do Instituto, né? Nós louvamos a Deus pela vida dela, toda a família. E Deus falou aos nossos corações. Eu peço a você que se coloque de pé. Saiba disso, Deus falou aos nossos corações. E o recado de Deus para nós é: precisamos olhar para dentro, para o nosso interior. Às vezes nessa correria diária, é uma coisa aqui, é uma coisa ali, é um problema aqui, uma situação. Nós precisamos de cuidar de nós, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso interior. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. O culto não acabou. Você que está aí atrás, coloque a mão no seu coração no nome de Jesus, para nós buscarmos juntos a face do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou conosco, Ele falou ao seu coração nessa noite. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é um Deus maravilhoso, fiel, e nos trouxe a este lugar nessa noite. É muito bom, Deus, estar na sua casa, e eu quero te agradecer por isso. Mas a minha oração, Deus, é que isso não seja um mero compromisso religioso. Estar em sua casa, Deus, é a oportunidade de ouvir a sua voz e aprender com o Senhor. Deus, nós reconhecemos que o Senhor falou aos nossos corações. E a minha oração, ó Pai, é que o Senhor nos ensine a dar uma resposta para a Tua palavra que foi ministrada. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz. E que em nome de Jesus, Pai, o Teu povo que ouve essa palavra possa cuidar da sua saúde. Pai, atenta os nossos corações para a nossa saúde, para que venhamos, Deus, cuidar do templo e morada do Teu Espírito. Cuida, Deus, de cada área da nossa vida e nos dá, Deus, força, nos dá graça, nos dá disciplina para vivermos a Sua vontade. Cuida do nosso interior, cuida da nossa mente, cuida do Teu povo, Deus. A minha oração é essa. Cuida da Tua igreja e faz, Deus, a Tua igreja viver a Sua vontade. Cuida também da Tua filha, daqueles que vieram com ela, da sua família, e que em nome de Jesus, Deus, a Tua graça resplandeça sobre o Teu povo. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Rapidinho, antes da bênção final, pastor Marcel, como você deve estar vendo lá no Instagram, está de férias. Não sei se você está mandando mensagem para o pastor, mas não fica mandando mensagem para ele não. Deixa o pastor curtir as férias, quando ele chegar, você mata a saudade. Amém? Domingo nós temos escola bíblica dominical. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não está vindo não, né? Eu vou te trazer. Fala com ele: eu vou te trazer. E só mais uma, fala com ele assim: a escola bíblica é para toda a igreja, não é folga para você. Amém? Quem vai vir na escola bíblica domingo? Pode levantar a mão. Quem não vai vir, levanta a mão, só para eu ver. Tem umas irmãs que vai em Coronel Fabriciano aí, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Mas os demais, eu quero você aqui. Que o Senhor te acorde. Se você acordar, o Senhor está te chamando para cá. Amém?
coloca um despertador lá 7h30 que vai te ajudar a acordar também. Amém? Domingo à noite nós também temos culto. Traga um visitante, chame alguém. Talvez tenha alguém, algum amigo seu que está esperando só um convite para poder vir aqui buscar a face do Senhor. Então, convide. Terça-feira também você pode ir na célula, que é bênção. Nós precisamos de você trabalhando para o reino do Senhor. Você que nos visita aí, muito obrigado pela sua presença. Eu não posso deixar de falar o nome do Xandinho, né, e todo o povo aí. Que Deus abençoe sua vida, tá? Isso é especial para mim. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Tenha uma noite abençoada e dê um abraço na pessoa que está do seu lado.